Boa noite. Então, para a gente concluir a nossa disciplina, né? Nossa disciplina de caixa de instrumental básico, na segundo tipo de cirurgia, a gente vai falar um pouco sobre a antisepsia, certo? E aí, o que é que acontece? Essa antisepsia, na véspera da operação, o paciente ele já deve ir para a instituição, o hospital, de banho completo tomado, né? Fazendo a higiene correta entre as pregas, certo? E aí entre as axilas, no umbigo, até para poder a gente ter uma boa higienização antes de fazer essa cirurgia para poder não estar tendo contato com áreas infectadas. E aí, lembrando da tricotomia que a gente tem que fazer, orientar o paciente, se ele tiver internado, orientar a fazer lá no leito mesmo, certo? Para poder não correr dele ir para a sala operatória sem fazer a tricotomia, se for preciso, claro. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai fazer o pré-operatório do paciente. Então, a gente tem o objetivo da antisepsia, né, no campo operatório, que é para poder destruir o máximo de micro-organismos encontrados na pele do paciente, principalmente na área que vai operar, para poder ter a redução mínima, né, de entradas na incisão cirúrgica, né, a questão da infecção. Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? E aí tem que fazer, lavar bem com água e sabão, de preferência um degermante antisséptico, né, como a hipovodina, e aí deve ter algumas suaves escovações, e aí tem que enxugar bem, certo? Principalmente com algo limpo, porque não adianta a gente fazer a nossa higienização se você passar uma toalha ou até uma compressa suja, né? Então, você vai infectar tudo de novo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E aí, em alguns casos de emergência, a lavagem ela pode ser feita lá dentro mesmo da sala cirúrgica, certo? Para poder, isso com todo cuidado, para a gente não fazer aquela sujeira toda, então a gente coloca uma baciazinha por debaixo, se for a pele, a perna, e aí a gente faz, se for com uma área que não tenha como colocar essa bacia por baixo, a gente usa as compressas, certo? Com a polvidina, o sabão, e aí a gente depois usa uma outra água limpa, e aí seca com outras compressas, certo? Então, aí nas imagens, a gente tem a antisepsia feita na preparação da na parte da perna, né? Na preparação da safectomia, na preparação do joelho, na parte inferior da perna, na preparação do tornozelo e do pé, na preparação da coxa. No próximo, a gente tem a parte da preparação das cirurgias da tireoide, das cirurgias abdominais, da coluna vertebral ou em cirurgias da paratireoide, certo? Nessa próxima, a gente tem as preparações do flanco, né? A parte dos rins, a suprarrenal, a parte inferior do abdômen, a preparação do períneo, a preparação do quadril, ok? Então, a gente tem que fazer
de acordo com o local da cirurgia, a gente faz essa antisepsia, ok? E aí a gente tem uma observação que, no campo operatório, quando a gente vai fazer a antisepsia, que a gente usa gases, ou qualquer seja, a gente vai fazer a antisepsia de um curativo, ou a gente vai fazer a antisepsia de uma incisão cirúrgica. A gente pega as gases e a gente chama de toronta. A gente dobra essas gasezinhas, pega as pontas das gases, as 4 pontas, e junta. E aí, o que é que acontece? Com o auxílio da pinça, principalmente a Cherron, a gente, quando faz essas torontazinhas, a gente tem 4 lados. E aí é importante que, se usou o primeiro lado, a gente não usa aquele mesmo lado, a gente vira os 4 lados. Por quê? Se você usar o mesmo lado, você está reinfectando aquele local. Porque quando você usa um lado reto, limpo, você está tirando aquela infecção. E aí você pega outra área da gase, que está estéril, né? Está limpa, e aí você faz outra limpeza. Então, você está fazendo a desinfecção correta. Se você usa o mesmo lado, você está sempre reinfectando, ok? E aí igual a gente tem nessa foto. A gente tem que ter esse cuidado nas torontas, certo? Quando vocês estiverem em estágio, lembrem ou vejam algum vídeo, essa parte para vocês não terem, não cometerem esse erro, certo? E aí, quando a gente vai fazer essa antisepsia no campo operatório, que o paciente já está anestesiado, certo? Então, o técnico, o profissional de saúde, ele descobrirá, né, a região operatória, sempre respeitando o paciente, porque ele não está lá nas suas condições físicas para poder se defender de alguma coisa, então a gente sempre tem que manter esse respeito, ok? E aí a gente faz essa antisepsia, certo? Então, a gente separa. Nessa foto, vocês podem ver que nessa daqui, a gente vai fazer várias torontas, e aí a gente vai colocar entre os dedos. Por quê? Se a gente coloca entre os dedos, após utilizar os 4 lados de uma, a gente vai descartar. E aí já tem uma pronta colocada entre os dedos, então não tem você não vai perder tempo para poder fazer uma nova toronta, mesmo sendo muito rápido, porque já está lá entre seus dedos, certo? E aí a gente tem o auxílio da pinça Cherron, que nem eu disse a vocês. Então, a gente vai pintar, né? Podemos dizer assim, o paciente, né? Para poder fazer a antisepsia. E aí a gente usa o iodo ou o iodopovidona, certo? Para poder fazer essa antisepsia. E aí a gente tem alguns, tipo spray, mas geralmente a gente usa mais aquele líquido. E essa do lado é a nossa cuba rim, ok? Então, a gente vai molhar o pincel vai ser a nossa gases, né? Junto com a Cherron, para poder fazer essa antisepsia. E aí, sempre tendo cuidado para não molhar em excesso e pingar no chão, ou em alguma outra área do paciente, ou acabar mesmo se sujando, certo? E aí, os movimentos a gente faz de baixo, de cima para baixo, certo? Então, a gente vai lá de cima para baixo, de cima para baixo, ok? Igual tem na foto aqui. Sempre lembrando de usar o outro lado da gaze para não usar o mesmo lado. E aí, a gente vai reduzir, né, a probabilidade de contaminação da ferida operatória para poder ter um preparo
melhor, né, de higiene para o próprio paciente, para não estar contraindo nenhum tipo de infecção, e para o cirurgião, né, porque às vezes a área está um pouco suja, né, e aí a gente tem que ter essa limpeza para poder prevenir essas infecções. E a gente tem as nossas higiene da mão. E aí, a higiene das mãos é uma medida individual, né, mais simples e menos dispendiosa, né, para prevenir a propagação de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a higiene das mãos, ela tem as seguintes finalidades: a remoção de sujeira, de suor, de oleosidade, de pelos, de células escamosas, né, de bactérias, interrompendo também a transição de infecções, né, vinculadas ao contato, para prevenir a redução de infecções causadas por algumas transmissões cruzadas, certo? E aí a gente tem essa prática. E aí o procedimento da técnica de higienização das mãos, ela se torna inadequada na prática diária, né, pelo esquecimento de algumas etapas que a gente vai ver na frente. Então, se a gente lavar de qualquer jeito, não teremos uma higienização por completa, será meia higienização. Então, a gente ainda vai ter alguns micro-organismos, algumas bactérias, algum tipo de infecção que você, querendo ou não, vai acabar levando para algum paciente, porque a gente toca muito em pacientes, certo? E aí a gente tem as indicações. Então, as mãos dos profissionais que atuam em serviço de saúde, ela pode ser higienizada com água e sabão, com preparação alcalinas, alcoólica mesmo, que é o álcool, e os antissépticos degermantes. E aí a indicação do uso de água e sabonete, né, o sabão, a gente tem nas seguintes situações: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outro fluido corporal, ao iniciar e terminar o turno do trabalho, antes e após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes do preparo de alimento, antes do preparo de manipulação de medicamentos, antes